Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Estou feliz só por fora porque por dentro estou muito irritada. Eu gravei esse vídeo inteiro e o microfone estava desligado. Fofíssimo ele, né? Esse microfone desgraçado. Estava desligado, resolveu não aparecer, então eu vou... Geralmente a gente começa esse vídeo sem look nenhum e a gente vai aplicando, mas no caso hoje vai ser diferente, porque eu não vou deitar pra esse microfone desgramento. E esse vídeo dessa resenha vai rolar sim, quer você queira, quer não. Entendeu? Então basicamente, voltando à minha calmaria... Eu fiz esse look testando a nova paleta Cosmo... O que Sound? Cosmo Sound da Ruby Rose. Estamos de áudio? Tô até conferindo. Tamo com áudio? Tamo com áudio. Essa paleta é inspirada na Mercury Retrograde, acho que é assim que fala, da Huda Beauty. Mate, joga a foto aí deles pra eles verem. E a Ruby Rose tá meio que ficando conhecida aqui no BR por lançar essas paletas inspiradas na Huda Beauty. Se não me engano, eu acho que só tem uma outra marca que lançou uma paleta com esse mesmo conceito, que é assim, inspirada no Furtacô, inspirada no universo, dá pra ver que é bem galáctica. E a gente vai fazer um look, ou eu já fiz um look, mas vamos fazer um look com essa paleta aqui. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria que você se inscrevesse no canal se for novo por aqui. Eu juro que eu sempre ligo o microfone, mas hoje ele quis me tombar. Então já deixa seu like pela força de vontade, amiga, porque eu queria mesmo era desistir desse vídeo, só, tipo, deitar na cama e só acordar quando 2020 acabar. Mas não vai ser possível. E let's go pra essa resenha. A gente já fez um vídeo parecido com esse aqui no canal, só que a gente comparou essa daqui, que é a Soft Nude Palette, com a da Huda Beauty original, né? Que essas duas paletas são cara de uma focinho da outra, sabe? Só que a da Huda custa 400 e nem tem no Brasil, então, tipo, você compra em dólar, euro, sei lá. E a da Ruby Rose tem e custa, tipo, 30 e pouco aqui em São Paulo. Sempre que eu falo de preços, as pessoas falam, ai, não, na minha cidade custa 6.200. Aqui em São Paulo custa na faixa de 30 a 40 reais. Você acha essa paleta. Daí eu vou deixar nos cards no final do vídeo, pode assistir essa resenha completa que lá no final vou deixar os cards de comparando uma com a outra. Mas no caso, eu não tenho ainda essa paleta nova da Huda Beauty, que é a Mercury Retrograde. Então hoje a gente vai comparar essa fórmula da Ruby Rose com as outras fórmulas da Ruby Rose em si. Não vou ficar muito comparando o Huda versus Ruby, porque não temos no caso, o original aqui pra gente comparar. Mas de qualquer maneira, eu acho que o portfólio de sombras da Ruby Rose é bem extenso e vai dar pra ver se é boa ou é cilada. Então, antes da aplicação na pálpebra, eu quero ir tom em tom pra gente ver certinho o que tem aqui nessa paleta e o que não tem. A primeira é a 21, não é isso? Isso, essa aqui, 21, é uma metálica rosada. Do lado temos a Everyday, que é uma transição assim mais quente. Outra metálica chamada Infinity. Do lado dela temos a Shisha Smoke. Eu não sei o que significa Shisha Smoke, tá? Essa daqui é a Veil Genie, Haze, In Love, Dreams, Enchanted. Essa aqui é tipo um rosado mais nude. Quicksand. Do lado, Momentum. Essa metálica se chama Mirage. E aí na fileira de baixo, essa aqui é Reputation, essa aqui é Saffron, Romance, Karma. E as últimas duas se chamam Wish e Treasure. Essa aqui é Treasure. No total são 9 tons metálicos e 9 tons mates, totalizando 18 tons nessa paleta. Então beleza, vamos para o que eu fiz no olho hoje. A primeira cor que me chamou muita atenção nessa paleta foi essa daqui, então eu queria fazer alguma coisa inspirada nela. Pensei num esfumadão com uma cut crease só com ela. Ficou um pouquinho diferente do que eu imaginei, mas vamos passo a passo e vocês verem como foi o desempenho de cada paleta, de cada sombra e tal. Cada paleta não, cada sombra na minha pálpebra. Eu comecei preparando a minha pálpebra com o Eye Primer da Vizela. Esse aqui é na cor 03. E eu já tava com a minha pálpebra corrigida, mas
Geralmente quando eu vou fazer esse tipo de teste, eu tô com não selo corretivo na parte de cima da pálpebra, que aí eu gosto de selar mesmo com a sombra. Eu faço isso com todas as sombras, sempre que quando eu tô, tipo, pensando em fazer uma sombra mais elaborada, eu deixo meu corretivo molhado, só que hoje eu esqueci e selei ele com pó, então eu fui com o eye primer de novo e selei tudo pra deixar um pouquinho mais pegajosa, para que a sombra venha, entendeu? Faço isso com todas as sombras, seria injustiça não fazer com essa. Daí eu comecei a esfumar com um pincel de esfumar assim mais gordinho e coloquei a Everyday, que é esse tom de transição que eu julguei ser bem parecido com o meu tom de pele, mas é importante que tons de transição sejam bem parecidos com o seu tom de pele, sim, justamente porque eu queria fazer uma cut crease bem escura, então eu gostaria de um tom assim mais parecido com o meu tom de pele para ajudar as outras sombras a esfumar e ficar um efeito mais natural no meu rosto. A princípio eu não tava ganhando tanto pigmento, mas eu julguei que era porque ela era bem parecida com o meu tom de pele, mas criando algumas camadas, indo e voltando na paleta algumas vezes, eu comecei a ver o resultado na pálpebra e eu achei bem bonita. Daí eu coloquei um pouquinho da Enchanted em cima, que é esse tom aqui meio rosado, meio roxo, da família do Lilás, assim. Justamente pra tirar um pouco do quente da primeira sombra que a gente usou. Não é que eu não gostei da sombra ser quente, mas como a gente ia com tons rosados em cima, eu queria que o tom de transição já fosse ficando um pouco mais frio, um pouco mais puxando pro rosa, justamente pra quando a gente fosse com uma cor um pouco mais intensa, um rosado mais intenso, que eu já vou comentar aqui sobre ele, não ficasse muito, sabe, diferente de cor. Então eu gostei, achei que esse tipo de tom, que esses, assim, bem pastelito, assim, é bem difícil de pigmentar, mas eu senti que veio e eu gostei do efeito que tava dando no meu olho. Daí eu prossegui e é aqui que a gente começa a entrar um pouquinho numa área, assim, que eu não tava amando muito dessa paleta. Eu fui com essa daqui, que é a Saffron. E eu tava curioso pra ver o desempenho dela justamente porque esses tons roxeados, bem avermelhados, são bem difíceis de fazer numa fórmula mais baratinha. Geralmente eles não pigmentam muito, são muito esfarinhados, aí eu queria ver como a Ruby Rose trouxe esse tom, já que naquela paleta que eu mencionei, essa aqui, comparando com o da Ruby, da Huda, vocês sabem? Eu também não gostei desses tons meio berinjela, meio arroxeado, sabe? Tem um bem parecido nessa paleta aqui. Esse rolê continua, essa inconsistência continua nessa paleta também. Eu não gostei desse tom. Eu senti que ele na paleta tá um pouco mais vivo, mas na pálpebra ele veio como um rosa um pouco mais intenso, completamente diferente desse tom que tá aqui na paleta. Eu senti um pouco de dificuldade de esfumar também sem ela abrir. Então foi uma sombra um pouco mais trabalhosa de trabalhar. No final das contas eu consegui dar um migué e consegui intensificar um pouco o olhar para um mais rosa que eu tava tentando chegar, por exemplo, esse tom aqui. Mas eu não fiquei 100% satisfeito com o resultado. Achei que precisou um pouco mais de pigmento e precisou também um pouco mais de espalhabilidade sem ela evaporar, sabe? Você vai esfumando, ela vai saindo do olho. Daí, como eu queria intensificar ainda mais a cut crease, que a ideia era fazer uma cut crease bem profunda aqui, eu fui com o Reputation, que é esse berinjela bem fechado, que é o tom mais escuro da paleta, e comecei a aplicar com um pincel de precisão no canto externo do olho e também entramos numa inconsistência. Eu não gostei da pigmentação dessa sombra. Ela, mais do que esse tom que a gente veio antes, esse tom ainda pigmentou mais do que esse aqui. Ele ficou muito claro, zero pigmento. Não conseguia aproveitar quando eu começava a esfumar. Então, assim, realmente ficou bem soft. E não era a pegada que eu tava querendo hoje. Eu queria fazer de um esfumado legal, assim, bem fechado. Eu tava procurando esse tom de berinjela e ele não veio. Então eu fiquei um pouquinho triste e foi nessa hora que eu decidi desapegar um pouco de fazer esse esfumado mais dramático. Eu tava até separado, assim, cílio postiço e tal. Eu queria fazer um look mais glamouroso, mas eu tava vendo que a paleta não tava entregando tanto drama quanto eu queria. E aí eu desapeguei e fui pra uma pegada um pouco mais fresh, um pouco mais euforia, um pouco mais Manu Gavassi. E eu acho que a gente foi mais sucesso. Coloquei um pouquinho mais de eye primer, principalmente na pálpebra móvel, porque eu queria usar aquela sombra que eu falei que chamou mais minha atenção, né? Que foi essa aqui. Eu achei ela muito bonita. E aí eu queria criar uma caminha pra ela ficar um pouco mais pigmentada e durar um pouco mais no meu olho. Se você tem primer já da cor, dessa cor aqui, tipo da Bruna Tavares,
A Bruna Tavares tem esse aqui, que é o Teal, que eu colocaria embaixo, tá? Pra dar um pouco mais de drama, um pouco mais de cor. Mas eu não tava querendo interferir muito no tom original de que vem na paleta. Então eu coloquei só um primer normal da cor da minha pele. E com movimentos de batidinha, eu fui depositando esse tom na minha pálpebra. Eu não esfumei muito, eu também não vi tanto de abrir, mais do que essas aqui. Então esse tom, embora ele também seja um pouco difícil de fazer justamente por ser meio pastel, geralmente ele vem muito esfarinhado, ele funcionou bem, eu também não espalhei muito. E com o primer da Vizela funcionou bem, eu gostei, achei bonito. Daí a gente foi para os tons metálicos, tá? Eu coloquei esse aqui chamado Sacha Smoke. Eu apliquei esse aqui, tá vendo? Bem no canto interno, então dá pra ver que ele tá bem intenso no canto interno. Apliquei com o dedo mesmo. E abaixo da sobrancelha eu coloquei esse aqui que se chama 21, que é o primeiro tom da paleta, o rosado. Daí eu fiz essa combinação, achei bonito, finalizei os dois olhos com um delineador branco bem intenso, usei esse aqui da Vizela. E aí eu também usei o pretinho, bem rente aos cílios, pra dar um pouco mais de definição. Ele não tem muito um look aparecendo, tá? Esse delineador preto ficou bem discreto, era a intenção, eu queria mais que o delineador branco se destacasse, mas aí eu coloquei o preto bem rente aos cílios só pra dar mais um volume. Daí eu coloquei a Roller Lash e finalizei os olhos. Na boca eu já tava com lip tint, daí eu só coloquei um acabamento de gloss com esse aqui da Mari Saad, eu ia falar Mari Maria, que é o Must Have, que a gente também já fez resenha das novidades da Mari Saad, eu vou deixar aqui no exemplo. E aí, finalmente, chegamos aqui nesse look que eu fiz hoje. E agora eu vou deixar minha opinião final do que eu achei da nova paleta chamada Cosmo Sound da Ruby Rose. Primeiramente, pra gente entender o que eu senti sobre essa paleta, eu queria contar só uma historinha, geralmente, do que eu experienciava com as sombras, com as paletas de sombras da Ruby Rose. Eu acho que hoje a Ruby Rose é uma das marcas da 25 que tem mais opções de paletas. Ela tem um monte de linha, que tem um monte de paletas, sério, eu tive que, assim, eu acho que eu tinha mais de 50 paletas da Ruby Rose. E aí, tudo que eu achava delas era que as mates eram mais ou menos, tinha umas mates incríveis, outras que não eram muito boas, era tipo na sorte mesmo. Só que as shimmers sempre me chamaram a atenção. Essas metálicas sempre foram uma das mais bonitas. E eu sabia que, embora a mate era tipo não era tão boa, eu sabia que a shimmer ia salvar. E esse é o caso dessa paleta também. Foi a mesma coisa com essa paleta. Eu falei que as mates não eram tão boas, não eram tão pigmentadas. E aí segue a mesma história com essa daqui. Algumas mates funcionam bem, dá pra esfumar, fica linda no olho. Outras, principalmente os tons mais intensos e avermelhados e roxeados, já não performam tão bem. As metálicas são bonitas, elas vêm nessa pegada um pouco mais candy colors, meio soft. Eu acho que a shimmer mais escura é essa aqui, chamada Veil Genie, e ela mesma também não é tão forte assim, então fica tudo nesse lúdico. Ela é bem lúdica, assim, bem inspirada no espaço sideral. Eu também vejo muita inspiração aquelas luzes do Polo Norte, sei lá, esqueci o nome daquilo, que fica no céu, sabe? É uma pegada muito bonita e eu acho que se você gosta das shimmers dessa paleta, você vai se dar bem. Mas as mates, alguns tons foram bem, outros deixaram a desejar. E aí, por que eu fiquei um pouco decepcionado com isso? Porque recentemente a gente fez a resenha dessa paleta da Ruby Rose chamada Mood Type. E eu achei que essa fórmula de mate e de shimmer foi assim, a Ruby Rose entrou no nirvana, porque todos os mates são muito pigmentados, esfumam maravilhosamente bem, parece que eles ajudam o pincel a esfumar. E as shimmers traz aquela qualidade de metálico que a Ruby Rose já apresenta. E aqui ela trouxe uma seleção de cores muito linda. Então assim, realmente eu não estava esperando muito por essa paleta, mas eu senti que a Ruby Rose deu um up na fórmula dessa sombra aqui, tanto das mates quanto das shimmers. Não teve nenhuma sombra daqui que eu falei, todas elas ficaram sensacionais. E aí eu achei que depois desse lançamento, todas as sombras da Ruby Rose viriam nessa nova fórmula mais boa, sabe? Melhor, sei lá. Mas não é o caso. Eu achei que se você já tá acostumado com as fórmulas antigas de sombra da Ruby Rose, essa aqui vai ser legal. Mas, depois da Mood Type,
Sério, a Ruby Rose zerou a vida. Então assim, eu não tô querendo comparar uma com a outra no sentido de vibe, inspiração, curadoria de cores. É nada a ver uma com a outra. A Mood Type é um pouquinho mais neutra do que a Cosmo Sound. Mas o que eu tô falando é da fórmula. Eu achei que a fórmula dessa paleta, principalmente das mates, é bem melhor do que essa paleta. E aí, julgando que essa aqui saiu antes dessa aqui, eu achei que todos os lançamentos futuros da Ruby Rose já viriam nessa fórmula aqui, que é bem melhor. Mas não veio. Então assim, fiquei em cima do muro. Eu não detesto essa paleta, mas eu também tenho alguns tons que são meus favoritos e outros que eu falo, podia ser um pouco mais pigmentado. Principalmente esse Reputation, porque eu vim seca querendo fazer um esfumado berinjela bem lindo e ele não pigmentou, então eu fiquei um pouco triste com isso. Mas no final das contas eu achei que o look funcionou, ficou bonito e, mais uma vez, o metálico, os tons metálicos deram uma salvada. Então é basicamente isso para minha resenha da Cosmo Sound da Ruby Rose. Entre trancos e barrancos chegamos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô fazendo muita live nessa rede social roxinha aqui, então me siga aí, é o primeiro link que tá aí de baixo. Faço lá 3 vezes por semana, segunda, quinta e sábado às 5 da tarde. Estou lá ao vivo pra bater um papo com vocês, pra gente se maquiar, pra gente jogar. Enfim, se você gosta de Among Us, então, enfim, a gente joga lá direto. Mentira, a gente joga mais GTA RP, mas eu sei que vocês gostam mais de Among Us, então tô falando que eu jogo. Vou deixar 2 vídeos aqui. Esse aqui é aquele da comparação Huda versus Ruby Rose. E esse aqui é só pra quem é membro do canal. Então se você é membro Viadão Black, clica aqui que esse vídeo é pra você. Se você ainda não é membro, torne-se membro. E aí você vai ter acesso a um monte de conteúdo exclusivo. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo.